Olá, seja muito bem-vindo ao Doutor Pod. Eu sou Eduardo Matos, aqui do estúdio Artbeats, e hoje estou recebendo aqui um doutor que sabe do que fala. Estou conversando hoje com o doutor Daniel Mendonça. Tudo bom, doutor? Oi, Eduardo, tudo jóia? Prazer estar aqui com você da Artbeats, nesse podcast Doutor Pod, e vamos que vamos. Pessoal, eu já quero falar para vocês que o doutor Daniel aqui é o nosso advogado aqui do estúdio Artbeats, então caso você queira ou precise do serviço advocatício, é só entrar em contato com o doutor Daniel, que estará apto. O escritório dele é completo, atende a diversas áreas do direito. Mas vamos começar o nosso bate-papo para que você possa conhecer, né, um pouquinho da vida do doutor Daniel. Doutor Daniel, fale um pouquinho para a gente como que foi o seu começo de vida, né? A sua infância, para que o pessoal possa conhecer. Eduardo, primeiramente quero agradecer seu convite, de participar aqui do podcast. Falar da gente é um pouco difícil, né? É verdade. Porque, ainda mais eu que sou saudosista, né? Gosto muito de fazer uma retrospectiva do passado. Mas eu vim de uma família muito simples, uma família aqui de Belo Horizonte mesmo. E meus pais tiveram muita dificuldade, assim, para criar nossa família. Eu tenho 4 irmãos. Bastante gente hoje em dia, né? E na verdade, o que acontece? Eu estudei na Universidade de Itaúna, Fundação Universidade de Itaúna, de 1999 a 2003. Colei grau em 2003 e em 2004 eu me tornei advogado. Foi um período muito difícil porque era uma faculdade particular, havia uma concorrência à época com a FUMEC, a PUC e a UFMG, que eram as mais procuradas, né, no vestibular, no antigo vestibular. E para conseguir estudar, Eduardo, eu tinha que coordenar ônibus para levar alunos e professores, juiz, desembargador, promotor de justiça, professor de arquitetura, todos eram meus passageiros no ônibus. Sim. E também eu tinha que vender sanduíche, refrigerante para me ajudar a pagar meu transporte diário e também comprar material didático. Que não é barato, né? Não, e pagar a faculdade. Nós tivemos, então, assim, eu também comecei... Eu formei em 2003 também em administração de empresas, né? Então a gente está aí no mesmo tempo aí de formatura, né? De colação de grau. São 22 anos Isso. de exercício de advocacia. Doutor Daniel, fala pra gente um pouquinho sobre a sua família. Quem é que te dá aquela força, aquela segurança no dia a dia? Eduardo, você falou de um assunto que é muito importante para mim. Ninguém consegue fazer nada se não tiver uma base. E a minha família é a minha base. A minha esposa sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque estamos juntos há 13 anos de casado. E nos momentos difíceis da minha vida, os momentos mais em que o dinheiro era muito pouco, em que as condições eram totalmente adversas, foi uma pessoa que acreditou em mim e que lutou do meu lado, e que luta até hoje. Então, assim, eu dedico muito à minha esposa o sucesso da nossa trajetória profissional também, porque tem muito dela nisso. E hoje ela é seu braço direito ali no escritório, né? Braço direito, braço esquerdo, uma âncora. E assim, não é porque é minha esposa não, mas uma pessoa que faz a diferença. Perfeito. E doutor, o senhor também tem filhos? Tenho um filho, 16 anos, o Henrique, que também vamos falar assim, a nossa pérola em casa, né? Nosso filho. E agora, na questão do direito, por que você escolheu essa trajetória? Olha, foi meio que no impulso no início. Eu era um imaturo, eu fiz vestibular com 18 anos. E foi assim, uma escolha, não poderia ser melhor. Hoje eles fazem teste vocacional, Sim. Né? Mas eu não tive isso. E sempre gostei da área de humanas. Sempre gostei de lidar com as pessoas. Mas na sua família tinha alguém que era advogado ou não? Não. Meu pai trabalhou no Banco Bradesco a vida inteira, né? Ele era securitário. Minha mãe do lar. Então eu não tive nenhuma referência na área jurídica, não.
Mas assim, geralmente, né, algumas pessoas às vezes procuram a parte do direito por causa de algum desconforto ou alguma insatisfação, às vezes com alguma injustiça. Você, na sua juventude, você teve algum percalço com relação à justiça e falou, não, eu vou estudar direito para ver se mudo alguma coisa da injustiça? Eduardo, no início até que não, sabe? Igual eu falei, eu era muito novo, não tinha muita experiência, foi um choque até de realidade, essa transição da graduação tradicional da escola para uma faculdade. Eu me lembro que eu me assustava os termos técnicos, jurídicos, aquelas palavras difíceis, rebuscadas, que na nossa época ainda tinha muito esse juridiquês, né? Que hoje nós não usamos mais. Mas o dia a dia, e como eu comecei novo, com 19 anos eu já estava dentro do escritório de advocacia, meu primeiro estágio, né? Então eu comecei a ver os problemas das pessoas ali, com aquela experiência. E a advogada com que eu trabalhava, ela praticamente entregava o escritório em minhas mãos para poder auxiliá-la, né? Então muitas vezes ela ficava fora do escritório e eu tinha que atender os clientes. E era assim, se vira. E tinha que aprender na raça. Na raça. E assim, foi muito bom. Hoje eu vejo a importância desse embrião, né? Dentro do escritório de advocacia, e eu me apaixonei. A partir dessa experiência, até hoje, eu não saí mais do escritório de advocacia. Interessante, hein, doutor? Porque realmente algumas pessoas ficam transicionando entre uma carreira e outra, né? Você já foi focado, então. Eduardo, eu digo assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Sobreviver num mundo de pressão, que é um escritório de advocacia, durante 22 anos, você tem que amar muito o que você faz. Não é pra qualquer um, não. Né? Muitos já desistiram nessa caminhada, muitos colegas migraram para outros setores, alguns até já adoeceram, mas eu, graças a Deus, continuo firme aí. E doutor, aí você começou então com 19 anos, 20 anos ali no escritório de advocacia, né? E nesse começo, teve algum caso que te marcou, que você falou assim, ó, conseguimos fazer justiça para a gente poder relembrar aqui? Eduardo, são tantos casos. São milhares, né? Eu sei, são tantos casos. Mas no início de carreira eu me lembro que, vou te contar um fato. Eu me lembro de um caso específico de uma cliente que eu tinha que entrar com um recurso específico para ela, chama embargos de terceiro. Então foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma situação. E eu fiz o trabalho sozinho, né? Esse é o meu primeiro recurso e deu certo para a cliente. Tempos depois eu fui fazer o exame da OAB. Adivinha a peça processual que eu tive que fazer? Exatamente o embargo. Exatamente, embargos de terceiro. Então isso ficou marcado porque o meu primeiro trabalho jurídico, coincidentemente, para Deus não há coincidências, sim, né? Sim. Foi a minha prova escrita na segunda fase da OAB. Que legal, doutor, porque assim, é que nem você falou, né? Deus já estava preparando o seu caminho e já te facilitou essa entrada aí no mundo jurídico. Fácil não foi. Sim. Quando eu fui fazer o exame da OAB, na primeira etapa, que são 2 etapas, né? Primeira etapa, prova múltipla escolha, segunda etapa, essa prova discursiva, apresenta um caso para você solucionar. E como eu tinha uma aptidão para o direito civil, gostava muito da matéria, eu escolhi direito civil para a segunda etapa. Mas na primeira etapa você vê de tudo. É direito tributário, direito eleitoral. Na minha época tinha direito comercial. É bem holístico, né? Direito internacional público, direito internacional privado. Então era um universo de matérias que você tinha que ir, como é até hoje. Sim. E eu fiquei por 2 questões, Eduardo. Meu Deus, aí o coração reprovado dispara. Na primeira etapa do AV por 2 questões. Nessa época, nosso amigo professor Carlos Cruz, que é dono inclusive de um cursinho jurídico até hoje, ele me chamou para auxiliá-lo na discussão dessa prova da OAB, para a gente discutir as questões, fazer uma revisão e fazer um recurso. Passei madrugada dentro, estudando essas questões juntamente com ele e elaboramos em conjunto esse trabalho. Moral da história, a OAB reconheceu o erro em 2 questões e eu fui aprovado para a segunda etapa. Olha, fantástico. Ou seja, eu já entrei para a OAB
como recurso típico ali. advogado, Utilizando recorrendo da prova da própria OAB. E o melhor, né, doutor? Vencendo, né? Porque entrou com recurso não quer dizer que a vitória é certa, mas você teve ali. E veja bem, eu precisava que se anulasse as questões que eu havia errado. E não aquelas que eu tinha acertado. Então deu tudo certo. Então os embargos de terceiro na segunda etapa e a primeira etapa entrei com esse recurso discutindo questões da própria OAB. E mantém essa amizade aí com o outro doutor? Até hoje, na verdade, todas essas pessoas que passaram na trajetória da minha carreira, eu tenho grande consideração com todos os profissionais, porque ninguém se forma sozinho, ninguém consegue Ninguém chegar... é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha. Então, eu tenho que honrar verdadeiramente todas aquelas pessoas que, na minha trajetória, me ajudaram. E o Carlos Cruz é uma das pessoas que eu rendo homenagens. E quem sabe, né, doutor, a gente traz aqui no podcast esses outros doutores amigos. Sim, são muitos que na trajetória foram muito importantes, né? Eu penso assim, Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, nos momentos certos que a gente precisa. E foi assim na minha trajetória. E, doutor, uma questão bem interessante, hoje o senhor trabalha, tem um escritório todo montado, todo preparado, mas o senhor começou depois que teve esse escritório, né? Que era uma mulher, né? Que era a dona ali do escritório. Você já foi para um escritório seu ou você ainda trabalhou em outros? Não, Eduardo. Não, a minha caminhada foi longa até chegar onde eu estou hoje. Como eu disse, várias pessoas envolvidas, vários colegas, né? Mestres. Então, desse primeiro escritório de advocacia, essa advogada já é até falecida, a que me deu a primeira oportunidade. Eu chegava de Itaúna, eu estudava de manhã, pegava o ônibus, coordenava o ônibus e ia para a faculdade. Ao retornar, eu já ia direto para o escritório. Então, eu pegava meu estágio do período da tarde até a noite. Sim. Tinha dia que eu não tinha horário para sair do escritório. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive. E na época eu precisava muito, porque era um estágio remunerado, a gente ficava lutando para ter um estágio remunerado. O faz-me rir sempre é bom, para né? ajudar a pagar as contas. Então, ela me deu essa primeira oportunidade. Depois, eu me associei a duas colegas de faculdade, montamos o primeiro escritório, ali no Barro Preto. E ficamos ali um tempo, até que eu migrei para uma sociedade com um grande amigo, né, um tenente-coronel da Polícia Militar hoje, que me ensinou um pouco sobre a advocacia militar. Aliás, me ensinou tudo sobre a advocacia militar. Tudo que eu aprendi foi com esse colega que é oficial da reserva e também advogado. E com certeza o direito militar ele tem seus detalhes que só a pessoa que está ali dentro sabe, né, doutor? Eduardo, exatamente. Você não tem na grade curricular das faculdades, pelo menos eu desconheço, na graduação do advogado, uma matéria específica sobre o direito militar. E olha que o Código Penal Militar ele é muito antigo, tal como o Código Penal Comum. E assim, o espectro do direito militar, ele está em todos os segmentos. Então você tem direito militar na área civil, o direito militar na área previdenciária, que é própria previdenciária militar. Você tem o direito militar no âmbito administrativo, o direito militar penal. Então, são ramos do direito militar que só mesmo quem tem essa especialidade compreende e consegue, né, desenvolver um trabalho. Mas existe alguma pós-graduação para essa área do militar ou não? A pessoa tem que aprender por conta própria? Não, hoje já existe pós-graduação, ensinos especializados na matéria. E os próprios militares, na sua grande maioria, têm uma formação de direito. Hoje, muitos militares são bacharéis em direito, conhecem os seus direitos e, na verdade, aprenderam, né? Entenderam que até para que era necessário eles também terem compreensão de direito na formação da carreira militar. Então aí você fez essa sociedade na área militar ali e foi advogando na área militar. Foram quantos anos? Foram 10 anos. Nossa, muito tempo. 10 anos dedicados à advocacia militar. Ali eu conheci vários comandantes, percorri várias unidades, várias repartições militares no estado de Minas Gerais, vários quartéis.
Me relacionei com várias comissões processantes, que são essas comissões que ficam dentro dos quartéis. Defendi militares em diversos aspectos. Então, eu tive atuação em processo administrativo disciplinar, em sindicâncias disciplinares, em comunicação disciplinar. Atuei no próprio processo penal militar, administrativo militar, no civil militar, que a ação anulatória de sanções disciplinares. Enfim, foram 10 anos de muito aprendizado. E digo mais, viu, Eduardo? Os outros ramos do direito que hoje o escritório atua, eu agradeço muito a minha relação com os militares, porque os militares têm a hierarquia e a disciplina como elementos... É primordial, né? E isso a gente tem que trazer para a advocacia. Né? Ainda mais uma advocacia combativa, uma advocacia contenciosa, você precisa muito ser estrategista, você precisa muito estudar... É ser disciplinado, né, doutor, também, né? Que o militarismo traz isso também. Sim. Então eu agradeço muito os militares, todas as oportunidades que eu tive nesse segmento. E qual que foi a diferença maior que o senhor sentiu, que o doutor sentiu, nessa questão da área civil, né, para a área militar, assim, além dessa parte de doutrina, né, de rigidez? O que você percebeu ali que é mais diferente nesses dois mundos? Tá. Vou te falar de justiça militar. Perfeito. Justiça militar e justiça comum, essa dicotomia. Justiça militar, a tendência é que os processos são mais rápidos, mais céleres. São processos que tramitam de forma... mais urgência ali, com mais urgência. Uhum. Por ser um segmento que exige muito, a sociedade nossa exige muito da justiça militar, uma maior rigidez na apuração, principalmente de crimes militares, porque os militares são os nossos guardiões, né? E às vezes aparece na televisão, né? Tem todo um apelo também, né? Que faz essa pressa. Exatamente. Então, os militares como nossos guardiões, né, da sociedade, nós precisamos de ter militares exemplares, militares probos, militares comprometidos com essa carreira tão difícil. Porque a reputação ilibada do militar é primordial, né, para o exercício da função. Então, a justiça militar tende a ser uma justiça mais rigorosa. Embora ao longo do tempo, em razão das modificações legislativas, alguns institutos despenalizantes estão sendo aplicados na justiça militar, em alguns aspectos. Não, interessante, doutor, porque às vezes as pessoas, às vezes uma pessoa comum que está assistindo o nosso podcast, ela fala assim, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não existe diferenças e abismais, né? E existem até os crimes que só militares praticam, né, que civis jamais vão cometer, como, por exemplo, crime de motim, crime de deserção, crime de abandono de posto. Então, são crimes propriamente militares que só mesmo quem é militar ou quem está envolvido nesse segmento compreende a forma como debater esses temas. E no caso, doutor, o senhor trabalhou ali com a questão militar e hoje não trabalha mais com militar ou trabalha só na esfera civil? Como que está hoje a sua estrutura advocatícia? Hoje nosso trabalho preponderante é em outras áreas do direito. Então, o direito civil, o direito previdenciário, trabalhista, o direito do trabalho, do consumidor. Então, existe um combo no nosso escritório, porque nós somos um grupo, uma equipe de advogados. Ah, sim. Que cada um atua num segmento e temos também o direito militar, mas ele passou a ser mais residual do que como preponderante. Perfeito. Então, hoje existe um grupo, né, de advogados ali com o senhor que para atender essas diversas gamas, né? Porque o direito é muito amplo, né, doutor? É difícil falar assim, um doutor ser especialista em tudo, né? Não tem jeito. Não tem jeito e o direito é uma ciência que vive mudando. Diferente, por exemplo, de um outro segmento que você vai repetir na profissão, você fica mecanicamente ali... E vira especialista só naquilo, né? O direito não, é o mundo das ideias, a sociedade ela vai modificando os seus hábitos, os seus costumes. E a partir daí, iniciam-se novos direitos.
Então, a jurisprudência, a lei, a doutrina, ela vai se amoldando a essa nova relação social. Então, por exemplo, direito de família. São casos recorrentes que chegam ao nosso escritório: divórcio, separação, Litígios, guarda de né? crianças, de guarda de menores, pensão alimentícia. Só que agora, com essas alterações, nós temos hoje a divisão de pets, né? Sim, é mesmo. A guarda de pets, nós temos a paternidade socioafetiva. Então, são várias outras questões que, com o avanço da sociedade, o direito foi se adaptando. E esse termo aí ficou bem pronunciado na internet, né? Com o socioafetivo ali, né? A paternidade socioafetiva, porque ela trouxe grande polêmica na internet. Tem pessoas que não concordam de jeito nenhum, principalmente os homens, às vezes, que arrumaram uma namorada, né? E tiveram algum problema. Ela fala que na justiça, né? Que ele agora, a criança ficou com apego ao namorado, né? Acaba que entra na justiça e geralmente ganha, doutor, esse tipo de causa? Olha, o direito de personalidade, o próprio nome fala, né? É personalíssimo. Então, aquele que entende o filho que se sente amado por um pai que não é biológico, existe uma relação entre os dois de amor, de confiança, de apoio emocional, e que querem estabelecer esse vínculo formal de pai mesmo que exerce esse papel. É isso que hoje a ciência jurídica importa. Não importa mais o formato só do vínculo biológico. Uhum. O que importa são os vínculos afetivos, o vínculo do amor, o vínculo da proteção. Então, é um direito personalíssimo, é um direito pessoal daquele ser. Então, a sociedade já tem compreendido isso. Existem as chamadas famílias, hoje tem vários conceitos de família. Famílias estendidas, porque muitas vezes as pessoas divorciam e têm filhos de um relacionamento, filhos do relacionamento outro, e agora são filhos que convivem nas festas. Então, há uma extensão dessas famílias. É uma família extensiva, né? Eu tô perguntando isso porque realmente eu vi na internet o pessoal comentando muito sobre isso, né? Porque às vezes o relacionamento, a criança não tem nada a ver, né, doutor? O fato a criança ela tem que ter a segurança dela garantida, e aí os pais que se virem, né? Ou no caso aí os namorados, os cônjuges. Mas voltando para o nosso assunto aqui. Então, aí o senhor fez esse grupo ali de advogados no seu escritório e estão atuando em diversas áreas do direito. E agora, doutor, hoje, qual que é o carro-chefe do seu escritório? Com certeza é o direito civil. Em alguns segmentos. O direito civil no âmbito imobiliário. Hoje nós temos muitas demandas que envolvem financiamentos de imóveis que são adquiridos na planta, imóveis de construtora, multipropriedade, que hoje é um tema também muito complexo, né? Você vai para um resort, fica encantado, e aí eles te prometem vender um apartamento, uma cota do apartamento. Isso tem que chegar direto para nós, chamada aquela venda emocional. Sim. Que a pessoa está ali no momento e depois ela fala: nossa, entrei numa fria, como é que eu saio disso? É complicado mesmo. E às vezes tem pessoas que são, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, que compram um imóvel lá na Bahia. Sim. Para fazer de vez em quando uma viagem, e sei lá acha que é investimento, né? Investimento, e quando cai na real, falando: e agora como que eu resolvo isso? Então, de forma recorrente, tem chegado para nós muitas demandas, né? E o direito é o seguinte, não aí você fala: mas é um direito imobiliário? Mas é um direito imobiliário que também tem a parte contratual que tem que ser analisada. Sim. E é importantíssimo. E que tem também o Código de Defesa do Consumidor atrelado, porque há uma relação de consumo na aquisição de imóvel. Hoje já é pacificado pelo STJ. E é interessante isso, né? Eu tenho um amigo meu que comprou 2 imóveis lá em Caldas Novas. Comprou não, né? Porque ele só pode usar, acho que 2 ou 3 semanas durante o ano ali da cota, e ele divide ali com mais 50 pessoas que são
co-sócios, né, É. do imóvel. É complicado mesmo, doutor. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aí conhecem algumas pessoas que compraram no Nordeste, está tendo muito Sim, isso. sim, sim. Nós temos uma lei do distrato. É possível Do arrependimento também, né? arrependimento, ele tem algumas Umas cláusulas, cláusulas, mas a lei do distrato, ela já traz algum norte para, assim, a gente chama disso de resilição contratual, que é diferente de rescisão. Uma coisa é rescindir, outra coisa é resilir. A resilição contratual, nome técnico, né? É até chato ficar falando de coisa técnica Não, mas aqui. pode explicar pro pessoal. Mas a resilição é quando, unilateralmente, o consumidor ele quer se desvencilhar dessa armadilha que ele acabou entrando em razão de uma compra emocional, aproveitou ali que ele estava no momento de lazer De com a férias, família, né? ficou encantado com o empreendimento. Pouco se fala dos direitos, né? Porque a pessoa para de pagar e muitas vezes fica amedrontada quando o nome vai para o Serasa, para o SPC, carta de cobrança e ameaças e etc. E aí o consumidor tem que ter em mente o seguinte: se ele quer resilir, se ele quer efetivamente sair dessa armadilha, o que é que ele tem que fazer? Ele procura, obviamente, um escritório, né? O profissional que vai orientá-lo da forma mais apropriada. E principalmente um escritório que sabe o que está fazendo. Sim, mas ele consegue aí um ressarcimento, não integral, mas um ressarcimento de algo que ele já pagou e finda, né? finda aquela relação jurídica com o proprietário ali que vendeu, né? Com o grupo empresarial que vendeu. Doutor, realmente, às vezes as pessoas não prestam atenção, mas o direito ele está intrínseco nas nossas vidas em diversas categorias. Às vezes a pessoa compra um carro, compra uma casa, entra às vezes até numa sociedade sem ter um contrato bem feito, e lá no seu escritório também é possível fazer esses contratos e distratos. Contrato, 22 anos de advocacia. Eu fui aprendendo ao longo dos anos a elaborar contratos ou revisar contratos. Muitas pessoas falam assim, não, contrato, vamos fazer um contrato de locação? Vamos comprar ali no balcão um formulário no contrato de locação. Vai na internet. Vamos pegar um modelo pronto da internet ou vamos pedir uma IA para fazer um contrato. Só que quando você vê as consequências de um contrato mal sucedido, ou mal elaborado, é pesado. E aquilo que vai para o judiciário e as decisões que são tomadas, isso te faz repensar bastante sobre cláusulas contratuais. Vou dar um exemplo. Eu vou comprar uma fazenda. É um contrato muito específico. Sim. Por quê? Porque você compra ali hectares. Você não tem muros de divisa, você não tem... E hoje, esse tipo de contrato para imóveis rurais, você tem que ter georreferenciamento da área. Você tem que ter um levantamento plano e altimétrico. Você tem que saber o que é uma venda ad corpus ou uma venda ad mensuram. O que é isso? Ad corpus eu estou comprando pelo que eu estou vendo. Não posso reclamar a metragem. Ad mensura não, eu estou comprando a metragem. Se a metragem vier menor, eu tenho direito a ser indenizado por aquilo que... Então são pegadinhas, detalhes que as pessoas às vezes não entendem, né? E depois que fazem um negócio mal feito na emoção, falam, nossa... Não sabia que eu poderia ter colocado uma cláusula que me protegeria nesse aspecto ou em outro. E às vezes são contratos de milhões de reais, né? Sim, sim, sim. Nós estamos enfrentando muito hoje, e até tem alguns colegas comigo nesse projeto, que é um projeto, Eduardo, de proteção para os produtores rurais. Existe um contrato subvencionado pelo governo, que os bancos, né, emprestam para os produtores rurais, chamado Cédula de Crédito Rural Pignoratício. O que é isso? É um contrato de empréstimo. Qual que é a peculiaridade desse contrato? Você dá em garantia alguns, por exemplo, quem mexe com boi, dá algumas cabeças de gado em garantia, vai ter uma carência para começar o pagamento e o menor juros do Brasil. À primeira vista é fantástico. Menor juros do Brasil. Uhum. Só que aí existem situações que podem impactar para o produtor rural, como, por exemplo, fatores climáticos. Tivemos muita seca no passado. Até inundação também. Inundação. E com isso, o produtor rural muitas vezes não sabe, ele tem hoje a possibilidade de requerer o alongamento dessa dívida bancária. E muitos bancos têm recusado.
Muitos bancos têm recusado a fazer esse alongamento da dívida bancária. Muitos bancos, para condicionar esse alongamento, têm exigido garantias fora do comum. Uhum. Têm exigido até alienações fiduciárias que a justiça entende que seriam totalmente indevidas. E coloca o fazendeiro como refém, né? Como refém. Então, isso vai ser um tema que, se a gente tiver a oportunidade de trazer depois, específico. A gente pode aprofundar só nisso. Porque nós vamos trazer para você que é produtor rural algumas dicas importantes para você conseguir manter a sua produção, do seu negócio, sem ficar estrangulado, asfixiado aí por essa dívida bancária. Realmente nós precisamos ter advogados que têm conhecimento de causa e vivência, né, naquilo que está atuando. Porque aí o senhor também falou conosco que tem quais as outras especialidades? A civil ali, né, mas a previdenciária também atua com muita força. Eu diria o seguinte, que são ramos de atuação do escritório. Uhum. Porque quando a gente fala em especialidade, muito se pensa no aspecto acadêmico, né? Sim. A graduação, a pós-graduação, o mestrado. Eu, por exemplo, eu sou graduado pela Fundação Universidade de Itaúna e pós-graduado pela Escola Superior da Advocacia, da UAB, né? Da ESA. Uhum. Então, eu tenho uma pós-graduação em Direito Civil, em prática da advocacia civil. Então, assim, mas as áreas de atuação, porque o advogado ele não pode ser especialista, mas ele acaba sendo na prática, né? De Sim. tanto atuar com aquela matéria. Então nós temos, por exemplo, previdenciário. E vou dar uma dica aqui, tá? Para o previdenciário. O maior problema hoje no previdenciário são as pessoas que pagam errado. Nossa, e tem muita gente. As pessoas querem pagar o menor preço, pagam a alíquota errada e o que você paga é proporcional ao que você vai receber depois. Então fica uma dica, se você quer ter uma aposentadoria ou todos os benefícios previdenciários, entenda como você deve fazer a sua contribuição previdenciária. Esse é o beabá, que ninguém explica. Na hora que a pessoa vê, ficou anos fazendo depósito errado para a Previdência Social. E aí quando falta um mês, né, para aposentar. Aí ela fala, nossa, mas se eu tivesse informado que eu teria que pagar, às vezes uma diferença pequena para eu ter outros benefícios, mas eu não fui informado. Então aí é que vem, por exemplo, a advocacia preventiva, advocacia de consultoria, de dar a informação necessária para as pessoas. E é interessante, doutor, que isso seja feito o quanto antes, né? Sim. Outra coisa no direito previdenciário chama-se planejamento de aposentadoria. As pessoas com essas várias regras previdenciárias, esses vários períodos de transição, as pessoas precisam entender, compreender e planejar. Né? Eu quero me aposentar próximo do teto. Quanto que eu tenho que pagar? Quantos anos que eu tenho que pagar? Quanto que eu vou poder pleitear? Hoje é possível você simular isso, você fazer ter uma certa previsibilidade através de um plano específico, né, para a sua aposentadoria. E com relação, doutor, a essa questão que tem se falado muito na internet, nas televisões, que o INSS está para falir. Isso é verdade? O senhor fala assim, não, o Estado não vai deixar isso acontecer? Ou o que o senhor acha sobre isso? Bom, é um tema extremamente complexo. Sim. De fato, nós vivemos uma crise em vários setores do nosso governo. E a Previdência Social sempre foi. Principalmente, aí teríamos que ter um tempo aqui para aprofundar nesse tema, a questão de cálculo atuarial, questão do envelhecimento da população. Menos pessoas no CLT, né? Sim. Mas mesmo assim, eu não acredito que a Previdência Social, que é obrigatória, inclusive é obrigatória, porque se ela falir, acaba todo o sistema. Sim. Acaba todo o Vai sistema. para uma ruína. O que eu acredito é que as pessoas não devam depositar todas as suas fichas na aposentadoria pela Previdência Social, né? O ideal é você ter, eu já vou dar uma dica aqui, uma combinação de Previdência Social, uma Previdência privada e, se possível, um terceiro plano que é seguro de vida. Investimentos também é uma coisa que às vezes ajuda, né? Mas o seguro também de vida é muito importante, principalmente quando você quer deixar para o cônjuge, os seus sucessores. Interessante, poucas pessoas falam. Quando você faz um seguro de vida, você sabia que ele não vai para o inventário?
Não vai. Não, você não precisa abrir inventário para receber seguro de vida. Essa aí eu tô aprendendo. Então continua aí, doutor. Você Eu quero aprender. recebe o beneficiário do seguro. Quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, sucessório, a gente faz o cálculo. Quanto que eu vou gastar com advogado? Quanto que eu vou gastar de imposto? Qual que é o custo de um processo de inventário? E você, às vezes, quer organizar seus bens, seu patrimônio para cônjuge ou para herdeiros, o seguro de vida ele entra como essencial. Olha, interessante. E ele é o seguinte, a pessoa veio a óbito, a seguradora, em tese, tem até 30 dias para poder pagar. E aí a família O não fica prêmio. desamparada, né? A família não fica desamparada, não precisa de advogado, não precisa de entrar na justiça, não precisa de inventário, não precisa de cartório. Vai lá e recebe. E um detalhe, falando sobre isso, a pessoa fez o seguro de vida, esse valor que é pago pela seguradora vai incidir em imposto de renda ou isso é isento? Depende muito da apólice, depende muito do contrato, né? Mas em regra... Mas lá no escritório o senhor orienta qual é o melhor contrato. Sim. Ah, Mas perfeito. em regra, a grande vantagem do seguro é que você quer beneficiar determinada pessoa. Porque o contrato de seguro é um contrato de estipulação a favor de terceiro. Então, se eu quero te beneficiar, Eduardo, você é meu amigo, eu gosto de você, eu quero deixar um seguro para você de Já vida. pode fazer, não tá, doutor? Não precisa ficar com... Pode fazer o seguro. Então, assim, meus descendentes podem espernear, podem entrar na justiça, nominal, pode falar né? que eu sou louco. Não, eu quis beneficiar aquela pessoa, pronto, acabou, fiz o seguro. Perfeito. Então, tem o testamento, que é outro instituto, Sim. mas o seguro é um instituto muito importante dentro de um planejamento aí da sucessão. Não, bacana demais, doutor. Dá para ver que o seu conhecimento é amplo. Até falando sobre testamento, é outro assunto. Se a gente for falar de cada assunto aqui, testamento, aproveita, pessoal. Já coloca aqui nos comentários aqueles assuntos jurídicos que você tem dúvida, às vezes está passando por ele, que aí a gente pode marcar um outro podcast com o doutor Daniel e a gente vai respondendo essas dúvidas que são muito importantes. E olha, no dia a dia, se você não precisa hoje, amanhã você vai precisar de um advogado, isso é verdade. Por isso que aqui no estúdio ArtBeats, né, eu, Eduardo, aqui, ó, já conto com a assessoria do doutor Daniel para sanar todos os meus problemas, porque a gente fica sem esse escudo da lei, é complicado, doutor. Eduardo, todos nós precisamos de ter um pouco mais de conhecimento dos nossos direitos. As pessoas padecem, infelizmente, porque negligenciam uma área tão importante, né, que é a busca da compreensão dos seus direitos básicos. Claro que nós não estamos falando de direitos aqui complexos, mas o direito básico. Então, uma previdência social, um direito trabalhista, hoje todos nós estamos envolvidos com isso, né? A população em geral. O direito do microempreendedor individual. Eu preciso de um crédito, como é que funciona o Pronamp? Eu tenho direito a receber até quanto? Não, eu consigo 250 mil reais? Consegue. Como é que eu tenho que fazer para conseguir, para eu poder fazer com que o meu negócio evolua, né? Com juros menores de mercado. Então as pessoas precisam começar a pesquisar e compreender, né, as saídas que tem para alguns problemas. E essa questão do MEI aí tá até tramitando, eles estão querendo ver se aumenta o valor do MEI, né, que tá 81 mil, se não me engano, por ano, já tem 7, 8 anos. Eu até ontem vi um deputado falando sobre isso, que estão pedindo lá, mas está tendo uma certa barreira ainda, né? Existe uma queda de braço dos setores, né? Sempre é assim, político, mas vai vir a boa hora se tivesse aumento. É verdade. Doutor, então assim, essa questão, como que às vezes o senhor vê também, essa questão de às vezes alguma lei que é feita lá pelos deputados e tudo mais, e é uma lei às vezes mal feita, mal desenhada e que pode até prejudicar uma maioria de um setor. Como que o advogado consegue trabalhar para recorrer disso? Olha, existem mecanismos processuais que algumas classes podem adotar. Então, por exemplo, uma lei inconstitucional. Você tem ações diretas de inconstitucionalidade, que você pode arguir que foi uma lei mal elaborada porque ela confronta princípios constitucionais. E isso não só no âmbito federal, não. No âmbito do Estado de Minas Gerais, nós temos muitas normas, Eduardo, que foram mal redigidas e que muitas vezes há um controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça. Sim. Né? Que vamos dizer assim, que é o guardião da Constituição do Estado de Minas Gerais. Cada Estado da Federação tem sua Constituição.
E você vê muito isso. Por exemplo, uma discussão recente, que é relacionado à isenção da contribuição previdenciária para os militares. É o tema do momento. A isenção... não tinha uma lei específica disso, agora criou-se uma lei. Aí vem a discussão que vai quebrar o IPSM, se isso for aprovado, e vem a discussão política e tal. O tribunal foi, é inconstitucional. Só que agora foi criada uma lei que ressuscitou essa esperança dos militares, né? Estou dizendo para a isenção da contribuição previdenciária, que é apenas para casos específicos daquelas pessoas realmente que padecem de determinadas doenças classificadas como aquelas doenças graves, né? Doenças, muitas delas incuráveis. É de tal modo que essas pessoas também passam a fazer jus a pleitear a isenção do imposto de renda. Sim. Né? Que é outro tema muito interessante. Você que lida com muitos médicos, né? Um tema que a gente poderia depois abordar é esse: as doenças, a classificação das doenças que podem gerar, né, direitos de isenções tributárias para esses pacientes. Nossa, é o que eu tô falando, gente. Tem muito assunto legal, mas eu quero falar também com vocês e pedir ao doutor para falar assim: doutor, hoje qual que é o lema do seu escritório? Assim, o que o senhor leva ali de como premissa para trazer a autoridade aqui para o seu escritório? Eduardo, volto a dizer, falar da gente mesmo é muito difícil. Eu acho que a validação de um trabalho se dá primeiro com o resultado e segundo com o respaldo dos clientes. Sim. Né? Nada disso aqui para nós interessaria se nós não tivéssemos aqui vidas envolvidas e pessoas que confiam no trabalho. Bom, o primeiro lema de uma relação de um escritório de advocacia com o cliente é transparência, honestidade e acolhimento. Eu acho que as pessoas precisam ser acolhidas, ser compreendidas, porque nós lidamos com vários perfis de pessoas, e ao longo dos anos nós vamos aprendendo, né? Às vezes o cliente chega com raiva no escritório, às vezes ele chega com a carga de problema. Estressado, Se o advogado não compreender isso e não tiver o mínimo de empatia ali com a dor do outro, ele já está virando um advogado meio que IA, né? Preocupado só com a parte técnica, esquecendo da questão humana. Então, eu penso o seguinte: o escritório, o advogado, ele tem que ter, junto com o seu cliente, uma relação de confiança, de confidencialidade, porque muitos assuntos tratados, né, não podem sair dali do escritório, são confidenciais, e de honestidade. Se entrar R$1 na minha conta ou R$1 milhão na minha conta que não seja meu, que é do meu cliente, ele tem que ser comunicado imediatamente e previamente. Uhum. Olha, vai entrar um dinheiro na conta do escritório que é seu. Causa foi ganha. Causa foi ganha. Assim que chegar esse dinheiro, né, será repassado o que lhe é de direito. Então, assim, eu acho que a gente não precisa de muito esforço para a gente ter sucesso. Basta você ser humilde, compreender a dor do outro, ter o acolhimento necessário e ser honesto. Mas hoje os advogados estão aí numa guerra porque os escritórios hoje estão bem aparelhados com tecnologia, com informática, com inteligência artificial. De fato, né? É um mundo sem volta, é um caminho sem volta. E é importante estar atualizado, né? Isso é importante, você tem que ter banco de dados de pesquisa de jurisprudência, você tem que ter IAs que possam te auxiliar, mas elas não vão substituir. Claro que não. A IA não vai lá fazer uma audiência, não vai lá conversar com o juiz, a IA não vai lá fazer uma sustentação oral numa tribuna para defender oralmente o direito de um cliente. A IA não vai estar ali, no tete-a-tete com o cliente, ouvindo o problema dele, orientando, entendendo. Muitas vezes, Eduardo, você não pode saber ali dar uma solução imediata para o cliente de um problema. E o advogado tem que ter humildade de falar: olha, seu caso é um caso extremamente interessante, complexo. Me dá um tempo para eu estudar, pesquisar, e vamos ter uma segunda conversa. Não vejo problema nenhum em fazer isso. O problema é a pessoa dizer que sabe, a pessoa vender uma falsa ilusão ou vender causa ganha,
né? Isso para mim é um charlatanismo. Sim. Então, assim, o sucesso, eu acho que de qualquer profissional, não só advogado, está na honestidade. Perfeito, doutor. E talvez o senhor, na sua caminhada aí, já tenha visto alguns outros doutores da área que agem com má fé, né? E como que, agora uma dica, né, para a pessoa que está precisando contratar um advogado, como que ela identifica que aquele advogado, ele é transparente? Primeira coisa, nós somos fiscalizados e regulamentados pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, a OAB, você pode solicitar uma certidão da conduta daquele advogado na OAB. Poucas pessoas fazem isso. É verdade. Para saber se aquele advogado tem processo disciplinar, se ele já foi punido, se ele já teve algum problema, né? Relacionado à sua carreira. Se ele está regular também, né? Se ele é regularmente inscrito, né, nos quadros da OAB. Então, assim, ninguém chega assim, doutor Daniel, você é advogado, me mostra então sua carteira que você é advogado. É muito difícil. Ou então, você é bacharel em direito, cadê o seu diploma? Eu quero consultar o seu diploma. Eu quero ver a numeração dele. Quero ter certeza. Ninguém faz isso, né? Verdade. É mesmo quando você chegar para o motorista do ônibus e falar assim, me dá sua carteira aí. Vamos ver se você é habilitado para poder conduzir o ônibus mesmo. Então, assim, as pessoas devem primeiro procurar profissionais que tenham história, que tenham uma história de atuação. Hoje, a maioria dos nossos clientes, Eduardo, são indicações de outros clientes. Bem, na verdade é isso. A gente tem um trabalho aí ao longo dos anos que quem valida o escritório são os próprios clientes. E é a melhor forma, né, de crescer, né, doutor? É com a indicação, com o trabalho bem feito. E é isso que eu tenho visto, assim, tem um tempo que a gente tem conversado aqui a respeito da área jurídica, né? E eu tenho visto que o escritório do doutor Daniel é um escritório sério, comprometido e que traz resultados, né? Agora, como que o senhor faz, chega num cliente, por exemplo, e fala assim, olha, o seu caso é complexo e tudo mais, nós temos... Porcentagem é difícil de falar, mas nós podemos ganhar se fizermos assim, assado. Como que você dirige o cliente para que tenha um resultado satisfatório? Sim. A primeira situação é o estudo do caso. O caso ele é escrutinado entre mim e meus colegas, pesquisamos banco de jurisprudência. Hoje a pesquisa é de cima para baixo, viu, Eduardo? Você começa a pesquisar como que é a posição do STF sobre o tema, como que é a posição do STJ sobre o tema, como que é a posição do Tribunal de Justiça, como que é as decisões monocráticas, enfim. Você faz um raio-x do problema para você dizer a chance de sucesso. Mas a advocacia é uma atividade de meio e não de resultado. Então, você não pode garantir resultado para cliente nenhum. Eu estou perguntando porque tem advogado que promete algumas coisas aí, é loucura. Não, você não pode prometer resultado. Mas você, na sua relação com o cliente, você identifica. Se a lide, por exemplo, for temerária, não vai dar em nada, o nosso código de ética nos dá a determinação de não pegar causas temerárias, né? Então, se a pessoa quer pleitear um direito absurdo, que não tem nada a ver, nós temos que falar a realidade para ela. Ser sincero, verdadeiro. Ser sincero. E eu prefiro assim, muitas vezes, eu perco a causa, mas não perco o cliente. Perfeito, é porque ele entende, né? Sabe por quê? Porque aquela causa ele não vai querer demandar conosco. Mas aí surge um outro problema dele, ou surge de um parente, ou de um amigo, ou de um conhecido, você sempre ali tem uma indicação. Então, a honestidade é um pilar dessa nossa relação. Perfeito. Doutor, sobre essa questão aí, nós falamos de INSS e tudo mais, nós vimos aí muitos problemas com Banco Master e tudo mais. Chegou no seu escritório alguma coisa relacionada a bancos, esses problemas aí do FGC, etc. ou não? Olha, particularmente no meu escritório, graças a Deus, nós não pegamos nenhum caso de Banco Master. Mas existem até militares conhecidos nossos que tinham ali créditos consignados com Banco Master, empréstimos que pegaram de dinheiro, e enfim, essa confusão. Mas só para deixar claro, o escândalo aí do Banco Master foi em razão, e aí vai uma dica, em razão também da busca de um ganho excessivo no mercado financeiro. Pessoas querendo CDI super alto. A promessa de, olha, nunca acreditem
em ganhos excepcionais, em promessas de ganho fácil, em uma lucratividade fora do comum, fora do razoável. Isso não existe. Isso não existe. Tanto é que existe uma média aí de mercado que você pode estudar, e os bancos tradicionais, aqueles que realmente têm aporte, são fiscalizados pelo Banco Central, sobrevivem aí há anos. As gerações. As né? gerações, eles não se comprometem em dar ganhos absurdos nos investimentos, né? Então, eu acho que uma dica é essa, nunca acreditar, né? Esse foi o problema maior que esses investidores tiveram. E o fundo garantidor, você sabe, é R$250 mil o teto por instituição financeira, né? Por CPF, né? Por CPF, por investidor. Então, assim, você tem R$1 milhão investido, você só vai receber 250. Complicadíssimo, né? Então, assim, é um caso inédito aqui para nós, né? E você sabe quem que garante esse fundo? São os próprios bancos. Sim. E quem fez essa denúncia lá no Banco Central foram os próprios bancos privados. Claro. Que começaram a detectar que haveria um problema A sério com o Banco movimentação estava Master, muito estranha. e isso acaba implicando todo o sistema financeiro, né? Todo o sistema financeiro foi impactado com isso. Perfeito, doutor. Eu estou perguntando vários assuntos aqui pro doutor para que a gente possa aprofundar. Eu tô me sentindo aqui numa sabatina lá da OAB. Não, sabatina lá do Senado. Ó, então tá bom. Vai ser aprovado com louvor, porque o doutor conhece, ele sabe, né, o que está falando, dá para perceber, né? Vocês que estão assistindo aí, comenta aí embaixo se o doutor sabe ou não sabe. E é importante, né, doutor, nós podemos aprofundar. Lógico que o nosso tempo aqui é corrido. Sim. E nós vamos ter outros podcasts para entrar em temas aprofundados. E eu já quero deixar aqui, até pedir para o senhor já deixar um recado para o pessoal olhando para a câmera ali, aquele recado para que as pessoas entrem em contato contigo, para que conheçam o seu escritório, façam uma visita, tome um cafezinho ali, onde está situado, o contato, como que faz? Eduardo, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui o convite, né? Honroso o convite aqui estar com você mais uma vez. E eu diria o seguinte, nosso escritório fica ali no bairro Planalto, nosso escritório é um escritório raiz, um escritório híbrido. A gente guarda princípios da advocacia raiz, porém com a inovação, a tecnologia também trabalhando a nosso favor. E nosso atendimento é humanizado, nós gostamos de receber as pessoas, de abraçar as pessoas, de entender a dor que a pessoa, né, realmente está sentindo, e temos uma equipe preparada para isso, tá? Então, a visita ao nosso escritório, nós estamos ali de portas abertas e que Deus, acima de tudo, possa, né, estar honrando aí o nosso trabalho e as pessoas também que confiam nesse trabalho nosso. Eu quero agradecer aqui ao doutor Daniel. Lembrando novamente, pessoal, se inscrevam, curta, comenta aí, compartilhe, porque muito em breve teremos materiais incríveis com o doutor Daniel. E olha, entra lá nas redes sociais e conheça. Faça aquela visita, porque você pode resolver problemas trabalhistas, civis, familiares, contendas, né? Que às vezes temos aí, a questão de contratos, que é importantíssimo. Então fica aqui a minha recomendação e nos vemos no próximo Doutor Pod. Um forte abraço e até mais.